Olá pessoal, eu sou a Aline Dias e no vídeo de hoje eu venho falar sobre o mais novo dorama da Netflix, o dorama Flor do Mal, que estreou nesse sábado, dia 24 de setembro, na Netflix. Mas será que essa série é boa? Será que vale a pena assistir? Mas antes, não deixe de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Flor do Mal, ou no inglês Flower by Evil, é uma série coreana, ou dorama, como é chamada, de 2020, com 16 episódios, que estreou no dia 24 de setembro, lá na plataforma de streaming da Netflix. Antes, ela só podia ser assistida pelo Viki, mas a Netflix, que anda, vamos dizer, apostando bastante nesse mercado dos doramas, trouxe para o seu público esse dorama Flor do Mal, que tem muito suspense, drama, mistério e crime. Esse dorama vai contar a história desse casal que já está casado há alguns anos, se amam, têm uma vida perfeita. Até que a nossa policial, Ji-won, vai começar a investigar sobre um caso que pode ter ligação com um caso de 18 anos atrás. Eles não sabem se é uma recriação ou se é um novo assassino, então se começa a investigação. E no meio dessa investigação, a policial vai encontrar algumas coisas sobre a vida passada do seu próprio marido, que pode ser um serial killer procurado pela polícia. Então, assim, já tem uma premissa muito boa essa série, porque, né, tem toda uma investigação policial, tem crimes, temos um casal com muita química e um suspense, um mistério, porque nada é o que parece ser. Temos personagens dúbios, nada ali é preto no branco. Então a gente tem que ir vendo todos os 16 episódios para poder descobrir toda essa história, que é um verdadeiro quebra-cabeça. E uma das coisas que eu mais gostei nesse dorama é que não é aquela coisa, bom, é assim, pronto, acabou o filme, não surpreendeu nem nada, não. Ele surpreende e muito, né? Ele tem um roteiro muito bom, os atores são maravilhosos e a gente vai vendo a história e daqui a pouco tem um plot twist e outro plot twist e outro, e daqui a pouco tudo se junta, você entende tudo. Então aqui nós temos uma história muito bem contada, onde a gente vai entender tudo aí desse rolê, né? Desse marido que é tão bonzinho, tão romântico. Será que ele pode ser realmente um serial killer? Né? Essa é a grande pergunta dessa série, que vai apresentando várias coisas para a gente poder saber se ele é ou se ele não é um psicopata. Né? Porque ele já, assim, basicamente já é apresentado quando a detetive começa a investigar sobre o caso. Mas será que é isso mesmo? Será que não é? Será que tem mais coisa envolvida aí? E aí você tem que assistir essa série. Eu gostei bastante, né? A produção é impecável, o roteiro é maravilhoso, é aquele roteiro inteligente que te instiga a ver mais. Eu fiquei apaixonada por esse dorama. Primeiro, você já se apaixona logo de cara pelo casal principal, que tem muita química. E aí você vai descobrindo essa história toda aí, que envolve crime, serial killer, psicopata, investigação policial. Então é a cereja do bolo, né, gente? Então a gente tem que ir acompanhando tudo. E não é aquela história chata que você, ai, eu não acredito que era isso. Não, isso a gente não tem nesse filme. Você, sabe, você se identifica com todos os personagens. Eu ficava instigada toda hora a ver mais. Apesar de ser capítulos longos por serem um dorama, né? Tem 1 hora e 10 e tudo mais. Você quer ficar vendo, maratonando, pra poder saber o que vai acontecer. Porque a série, ela é muito boa, ela é muito bem feita. E, assim, ela tem muito suspense, muito mistério, tem toda essa investigação. Então a gente quer saber de tudo, né? E a gente só vai saber de tudo, tintim por tintim, no final, né? Até terminar ali os 16 episódios. Então essa é uma série que eu maratonei correndo, porque assim, ele é muito interessante e você consegue entrar na pele dos personagens, né? Você fica ali tensa, você fica triste, você tem um misto de emoções como todo bom dorama, né, gente? Então eu super recomendo para vocês estarem lá maratonando na Netflix, porque tem tudo que, pelo menos que eu gosto numa série.
Tem suspense, tem mistério, tem crime, tem psicopata, tem serial killer, tem um pouquinho de romance, tem um draminha, né, pra dar aquela liga ali na história. Então, eu acho que é o tipo de série que vai agradar a todo mundo, porque sim, ela é muito boa e eu adorei. Bom, agora eu vou falar um pouquinho com spoiler para poder comentar sobre os plot twists dessa série que bugou a minha cabeça. Então, se vocês não assistiram ainda a série Flor do Mal lá na Netflix, dá uma pausa do vídeo e depois volta pra cá, porque vai conter spoiler. Bom, uma coisa assim que eu gostei muito nessa série é que nada parece ser o que é. E pela sinopse, a gente já imagina, o cara ali é o psicopata, né? Ele tá só se fingindo de marido bonzinho, romântico, maravilhoso, e na verdade aquilo ali é só, né, o disfarce dele para se esconder da polícia. E não, no plot twist da série, a gente descobre que não, ele não é o assassino. Na verdade, o serial killer era o seu pai. Exatamente. E foi uma coisa que eu gostei muito e que, tipo, a gente não tinha como imaginar que ia ser exatamente o pai dele, né? Por isso que tem toda uma ligação com ele. E o crime que ele, vamos dizer assim, estava sendo investigado, era para ele estar preso, na verdade não foi ele que cometeu, e sim a sua irmã em legítima defesa. Mas ele acabou assumindo, né, a culpa para poder ajudar a irmã. Afinal, eles eram filhos de serial killer. Quem iria acreditar neles, não é? Então a gente vê ali, né, muita coisa envolvida, porque nada é só simples, preto no branco. Então ainda tem um cara que quer exorcizar ele, dizendo que ele é filho do demônio, que colocou, tadinho, na cabeça dele de criança, né, que ele era um psicopata, que ele era uma pessoa má, que ele tinha um demônio no corpo e tudo mais. Então ele cresceu com isso. E ele realmente acredita que ele pode ser um psicopata, né? Ele realmente acredita que ele não tem emoções, que ele está fingindo aquilo tudo, né? Então ele acaba pegando a identidade de uma outra pessoa que está em coma há 18 anos, né? Então por isso que ele vira uma outra pessoa. Acaba conhecendo a policial, né? E se casa. Mas ele sempre acha na cabeça dele que aquilo ali tudo, né, é uma encenação, porque ele acha que ele, né, é uma pessoa muito má, porque ele foi forçado a acreditar nisso. Né? Então, quando a detetive descobre, ela vai vendo que falta coisas ali, que não é possível ele ter feito tudo que está sendo mostrado, né? Tá faltando pontos ali. Então ela tem calma, né? Ela fica bem fria e vai investigando para poder saber mais. E paira aquela dúvida se ela entrega, se ela não entrega ao marido, até que ela vai desvendando tudo. E sempre também fica no ar, né, a história de que esse psicopata, esse serial killer que morreu, que no caso é o pai dele, né, que todo mundo acha que ele se suicidou, que ele tinha um ajudante, mas cadê esse ajudante? Quem era o ajudante? Né? Então a gente fala que o ajudante poderia ser o próprio filho, não poderia e tal. Não. Na verdade, o ajudante do pai dele, do serial killer, é o mesmo cara que está em coma. Sim, aquele cara que está em coma ali, né, que ele roubou a identidade, é que era o ajudante do pai dele, que acabou matando o pai dele. É, exatamente, né? É louco, né? Essa série ela é bem louca, ela tem muita coisa, mas ela é muito bem amarradinha. Você vai entendendo tudo. E é lógico, né, que o psicopata tem que acordar, né? Ele tem que perturbar a vida dos outros. A gente tem que ter um psicopata mesmo aqui na história, né? Então a história vai se desenvolvendo, esse cara vai acordar também e vai querer se vingar do filho, né, do psicopata, né, do serial killer, porque é o pai dele, né, que induziu o seu ajudante desde criança a ser um serial killer também. Ele era uma criança, apesar que uma criança meio psicopatazinha, né, mas era uma criança. Então ele treinou, né, o garoto e tudo mais, que acabou depois ficando em coma e passou-se 18 anos. Então ele vai tentar matar, né, a esposa do Hyun-san, né, para poder se vingar ainda do pai dele. Só que ele acaba, né, vamos dizer assim, quase matando a irmã dele, né? Porque ele acha que é a mulher dele, afinal, né, ele passou 18 anos em coma, como é que ele vai saber quem é a mulher dele, né? Tava ali, né, ela botou no crachazinho da esposa do irmão, então passou pela esposa do irmão e aí quase morreu, mas não morreu, né, que aparentemente a gente acha que ela morreu, depois a gente vê que não, e aí eu até gostei muito disso também, porque assim, todos os personagens a gente consegue se identificar, menos com o psicopata, obviamente, né? E aí depois a gente vê que ele tenta novamente matar a esposa, Hyun-sun, né? Só que ele acaba protegendo a esposa, né? Ele toma um tiro pela esposa e quando ele acorda ele perdeu a memória. Eu falei, como assim? Não é possível. Quer dizer, mais drama, mais história. A gente quer logo o final feliz disso e não, o cara
não se lembra de nada, não se lembra da esposa, não se lembra de ter tido filha, ele só lembra de uma parte da vida dele, né? Então, assim, nem o que ele não lembra mais que ele realmente amava a esposa, né? Que ele depois ele viu, né, quando ele achou que ia perder a esposa, que ele realmente amava ela, que ele tinha sentimentos sim e tudo mais, e aí não lembra de nada, e não quer se lembrar, não quer saber da esposa, a esposa vai tentando ali, mas no finalzinho, depois desse rolê aí dele perder a memória, ele começa a se lembrar de certas coisas, aí ele vai atrás da sua esposa, e diz para eles tentar ter uma nova vida juntos, que ele se lembrou de algumas coisas, mas ainda tem que se lembrar de outras, né? E aí a gente vê o finalzinho feliz deles, né? E aí quando a filha dele abraça ele, que temos ali o abraço no finalzinho, né, da série, né, dos três, a gente vê que ele se lembra da filha bebê. Então, né, para mim dá a entender que ele começou a se lembrar de tudo. Então sim, eles vão ter um final feliz. Apesar que ele tinha que ser preso por ter roubado a identidade, né? Mas esquece isso, vamos passar um paninho, porque tem que ter o final feliz dos nossos protagonistas, né? Então, assim, eu acredito que ele tenha, né, relembrado de tudo, recobrado a memória, pelo menos de uma boa parte aí, mas, óbvio, o final foi feliz. E, assim, apesar de eu não ter gostado muito ele ter perdido a memória, né, porque aí a gente sofreu mais ainda, né, foi um final legal, satisfatório, né, a gente viu que a irmã dele também não morreu, né, ela estava viva, conseguiu ir a julgamento, foi inocentada porque foi legítima defesa, depois foi viajar o mundo, né? Então terminou todo mundo feliz, menos o psicopata, né? Que teve, né, o seu castigozinho, né? Então, assim, uma série que eu gostei bastante e que é muito, muito boa. E eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa série? Vocês já assistiram? Não assistiram? Deixa nos comentários tudo o que vocês acharam desse dorama. Não deixe de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijo!